O Diego Dessa está perguntando sobre reforços no Corinthians. Um dos nomes mais especulados dos últimos dias foi Vitor Sá, ex-jogador do Botafogo. Ele pertence ao Krasnodar da Rússia. Tem só mais um ano de contrato por lá e 31 anos de idade. O negócio, nesse momento, está praticamente descartado. Isso porque a última pedida do Krasnodar foi de 5 milhões de euros. O Corinthians entende que não há a mínima lógica gastar 5 milhões de euros num atacante de 31 anos de idade cujo contrato termina em um ano. Valeria mais a pena esperar esses 6 meses e assinar um pré-contrato com ele, tá bom? Nicola pergunta para o empresário do Yuri qual o valor que o Zenit quer pelos outros 50%. E você sabe até quando vai o contrato do Hugo? Se é até 28 ou 29? Bom, o Zenit não tem o direito de escolher o valor sobre os 50%. E o Corinthians também nem cogita a possibilidade de comprar 50% dos direitos econômicos que pertencem ao clube russo. O Zenit só vai entrar na parada quando o Corinthians decidir vender o Yuri Alberto. Vendeu? Aí o Zenit tem direito à metade da grana. A renovação do contrato do Yuri Alberto até 2030, ela tem como grande objetivo permitir que o Yuri fique mais próximo da seleção. O Yuri temia que, por exemplo, se mudasse para um West Ham, para um Nottingham Forest, e nesse processo de adaptação tivesse dificuldade, jogasse pouco por lá, e isso acabaria por impedir que ele fosse convocado. A verdade é que o Yuri, nem sei se está numa pré-lista, se ele está sendo observado pelo Carlo Ancelotti, mas ele sonha com seleção brasileira. E aí, só para completar, a renovação de contrato com o Corinthians passa também pela falta de propostas. Embora o André Curi sempre alardeie que existe interessado, que existe proposta daqui e dali, a verdade é que o Corinthians não recebeu nenhuma oferta oficial pelo Yuri Alberto. Sobre o contrato do Hugo Souza com o Timão, 31 de dezembro de 2028. Esse é o período, o prazo de contrato entre Corinthians e Hugo, jogador hoje avaliado em 10 milhões de euros. E aí vale a lembrança de que o Corinthians adquiriu o Hugo, 50% dos direitos econômicos, por apenas 5 milhões de reais. Se hoje ele já vale 10 milhões de euros, a gente está falando de mais ou menos 63 milhões de reais. O Corinthians gastou para comprar metade dos direitos do Hugo, apenas 5 milhões de reais. Esse foi o grande golaço do Fabinho Soldado como executivo de futebol do Corinthians. Para mim tem mais, não sei, acho que a conta é meio dividida entre acertos e erros, mas o grande golaço do Fabinho Soldado foi ao perder o Carlos Miguel contratar o Hugo Souza. Eu não punha fé nesse goleiro, ele tá arrebentando com a camisa do Corinthians, tá bom? Boa noite, Nicola. Pablo, zagueiro do Flamengo, cabe no Corinthians? Eu acho que cabe, cara. Eu acho que cabe. Para mim ele é melhor do que o Félix Torres, para mim ele é melhor do que o Kaká. O Pablo tem um salário alto, na casa dos 700 mil reais por mês, tá completamente afastado do Flamengo, nem treina junto com o restante do elenco. Até existiram algumas sondagens, mas o Pablo não demonstrou interesse. Acho que o Corinthians, se levasse essa história adiante, tinha grande chance de contratá-lo. O Pablo, que com a camisa corintiana, deixou boa impressão, tá? O contrato do Pablo com o Flamengo se encerra em dezembro. O Ellison Walker. Nicola, alguma notícia do Corinthians? O Ellison tem uma coisa importante nessa sexta-feira. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, convocou uma entrevista coletiva em que ele tratou sobre uma série de temas, né? Ele disse, por exemplo, que há uma discussão interna para o fim do cartão corporativo, que é algo que tem gerado tão más notícias para o clube, né? Mas, para mim, o ponto alto dessa entrevista foi a afirmação do Romeu de que o Corinthians acabou com 8 mil ingressos que eram distribuídos de forma aleatória, sob o comando de Augusto Melo. E a palavra aleatória talvez eu tenha sido até bonzinho, né? Eram 8 mil ingressos que sumiam. Eles não iam para o fiel torcedor, eles não eram vendidos para torcedores comuns, ou seja, o Corinthians tinha 8 mil pessoas no estádio que ninguém sabe se pagavam, se não pagavam. O que se sabia é que eram 3 mil ingressos vendidos de forma... vendidos não. 3 mil ingressos distribuídos de forma como cortesia. Além disso, a gente já tinha contado para vocês sobre uma venda paralela de ingressos para sócios no Parque São Jorge, que inclusive tinham esse privilégio da venda anterior ao do fiel torcedor, algo que é inimaginável. Foi só o Augusto sair que cerca de 8 mil ingressos que eram perdidos voltaram a ser negociados, primeiro com o fiel torcedor, depois com torcedores comuns e também para camarotes e cadeiras cativas. A consequência, o Corinthians está faturando mais com os seus jogos. Pintou até um print de comparação de um jogo entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras do ano passado, Corinthians e Palmeiras desse ano.
Vou até pegar os números para vocês, porque a comparação chega a ser impressionante. Quer ver? Ó? No ano passado, teve um Palmeiras e Corinthians. Vou pegar os dados aqui, peraí, rapidinho. Público pagante para Corinthians e Palmeiras brasileiro do ano passado. 46 mil público pagante. A renda bruta acabou sendo de 2,5 milhões de reais. Campeonato Brasileiro desse ano, Corinthians e Palmeiras. Público pagante de 45.500, ou seja, 500 torcedores a menos nesse ano. Só que a renda, em vez de 2,5 milhões de reais, ela foi de 3,3 milhões. Então, a verdade é que o Augusto Melo, ao que parece, e hoje foi corroborado pelo Romeu Tuma Júnior, ele desviava 8 mil ingressos. Cara, isso é um grande absurdo. A gente está falando de uma diferença aqui de 2.500 para 3.300, de 800 mil reais por partida. Se essa média fosse mantida, no final de uma temporada em que você joga 40 vezes em casa, 800 mil vezes 40, a gente está falando de 30 milhões de reais. Enfim, outro escândalo extremamente grave, tá? Alguma novidade do Mateuzinho no Besiktas? Cara, eu perguntei para o presidente do Corinthians e o presidente jurou que não tinha nada, tá? Não sei se é o empresário cavando, não sei o que pode ter acontecido. Hora de falar sobre o Corinthians, que com o trio GYM nunca perdeu. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay têm 12 partidas juntos, desde o começo, como titulares. Com 9 vitórias e 3 empates, todas as partidas na Neoquímica Arena, aproveitamento de 83%, a última vez que o trio esteve junto na vitória por 1-0 contra o Palmeiras, na noite dessa quarta-feira, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, gol do Memphis Depay. Curiosidade, foi só a primeira vez que o técnico Dorival Júnior pôde contar com os 3 jogadores. Só para lembrar que quando o Dorival é contratado, o Garro tinha um grave problema no joelho que o impediu de participar de boa parte do primeiro semestre, e depois foi a vez de o Yuri Alberto sofrer uma fratura na costela, que o afastou dos campos por 2 meses. Agora, com a expectativa de atuarem juntos com mais frequência, o Dorival vai ganhando força para permanecer à frente do clube. Só para completar em relação ao timão, contar que o Corinthians refez as contas em relação a participações de gols do Memphis Depay e constatou que o holandês ficou a 1 gol de alcançar a meta máxima de bônus. Ele precisaria de 30 gols para ter direito a um bônus de 6.300.000 reais. Só que, de acordo com o Corinthians, em contas feitas na manhã dessa quinta-feira, o holandês marcou 15 gols e deu 14 assistências nesse primeiro ano de contrato, ou seja, bateu 29 gols. Dessa maneira, em vez dos 6.300.000, ele fica com 4.700.000 reais de bônus pela participação em gols, uma economia de 1.600.000 pro Corinthians, que vai desembolsar com o Memphis Depay no mês de agosto, algo na casa dos 17 milhões de reais. São 6 milhões de custos normais, habituais, de todo o mês, além de 6.300.000 pelo fato de o Memphis ter conseguido participar de 70% das partidas desde que foi contratado, e esses 4.700.000 pela presença em 29 gols, seja com gols ou assistências. Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir
no atraso. A partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Bora te atualizar agora sobre o futuro de Fagner. Se depender da nova diretoria corintiana, Fagner não ficará no Cruzeiro para 2026. Vale a lembrança de que o Augusto Melo foi o responsável por emprestar o Fagner de graça e pagando metade dos salários do lateral para o Cruzeiro. Pois bem, o Corinthians mudou de comando. Nesse momento, o Osmar Stabile é quem preside o clube e o Stabile e seus diretores foram frontalmente contrários a esse negócio, entendendo que o Fagner teria serventia e utilidade no Corinthians. O contrato de empréstimo se encerra em dezembro e se o Stabile permanecer como presidente do Timão, a ideia é que o Fagner seja reincorporado ao elenco em 2026, quando o lateral terá seu último ano de contrato. Importante contar que no dia 9 de agosto, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, que está afastado, vai apreciar a votação em relação ao impeachment. A tendência é que os sócios optem pelo impeachment do Augusto. Dessa maneira, o Osmar Stabile segue de forma provisória até que seja convocada uma eleição. O Cruzeiro precisa ter mais um lateral direito. William e Fagner dão conta do recado, mas se o Fagner de fato for embora, Raposa terá 6 meses para buscar um substituto, desde que o Fagner foi contratado pelo Cruzeiro. 15 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência. Bora fechar o vídeo para falar sobre a redenção de Memphis Depay. Aleluia! O holandês enfim desencantou num clássico. Na sua 11ª partida contra o rival de São Paulo, Memphis Depay marcou o gol da vitória do Corinthians contra o Palmeiras 1-0 na noite dessa quarta-feira, jogo importantíssimo. Partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Gol que valeu a ele mais R$1.600.000. Já havia contado para vocês durante o final de semana que Memphis estava a um gol ou uma assistência de bater a última meta para completar todos os bônus possíveis nesse primeiro ano de contrato. Ele chegou a 30 participações em gol, foram 15 gols marcados e 15 assistências, e ele precisava justamente desse número de 30 para faturar 6.300.000 em bônus. Em relação a jogos, também bateu essa meta máxima ao completar 70% das partidas possíveis no primeiro ano de contrato. Isso significa que no mês de agosto o Corinthians vai precisar desembolsar com o holandês R$18.600.000. São 6 milhões dos custos habituais, mais 6.300.000 pela participação em 70% dos jogos e mais 6.300.000 pela participação em 30 gols marcados. O torcedor do Corinthians não está nem aí com essa história, o importante era vencer o Palmeiras e o Corinthians deixou uma boa impressão, num jogo marcado por muitas confusões. Teve, por exemplo, o gol anulado do Maurício. Teve o pênalti desperdiçado pelo Yuri Alberto com boa defesa do Everton. Teve o André Ramalho salvando uma bola em cima da linha numa finalização do Jai. Enfim, um bom jogo com o recorde de público na Neoquímica Arena desde a implementação do reconhecimento facial. Presença boa de público e R$3.300.000 de renda. Depois da partida, Dorival Júnior já confirmou que vai poupar titulares contra o Fortaleza no fim de semana, pensando no jogo de volta no Allianz Parque. O Corinthians precisa empatar ou vencer para chegar às quartas de final, última chance de título do Timão na temporada. Importante também para salvar o emprego do Dorival Júnior, alguém bastante ameaçado. Pelo lado do Palmeiras, muitas reclamações, especialmente pelo gol anulado do Maurício. O Abel Ferreira chegou a lamentar, de forma daquele jeitinho chato dele, o gol anulado, entendendo que a tecnologia não é utilizada no Brasil, que a arbitragem é muito ruim. Ele chegou a chamar o árbitro da partida, o Wilton Pereira de Sampaio, ele chegou a afirmar que o árbitro estava borrado de tanto medo por conta da presença de torcedores corintianos. E você, o que pensa sobre Memphis Depay e a vitória corintiana? Já usa espaço para comentário, para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, mas especificamente de Yuri Alberto. Conversei com o André Cury, representante do atleta, que revelou o projeto de carreira do Yuri. O atacante abriu mão de se transferir para o exterior nessa janela de transferências, e a maior prova disso foi dada com a renovação do contrato até 2030. O projeto do Yuri é ficar no Timão até a próxima Copa do Mundo, marcada para metade do ano que vem. Ele entende que se mudasse para um clube, por exemplo, como o West Ham ou o Nottingham Forest, correria o risco de ter
por conta de um período de adaptação, um momento fora do time. Aquela coisa de estar no novo clube, ser reserva, não conseguir ser titular absoluto. E isso certamente o afastaria de qualquer possibilidade de estar na Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2026. O Yuri acredita demais que gols com a camisa do Corinthians podem credenciá-lo na briga por um lugar na camisa 9 da seleção brasileira. E a permanência do Corinthians faz parte desse projeto. Então, o Yuri Alberto sonha em se fixar, em se tornar ainda mais ídolo do Corinthians e estar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo do ano que vem. A partir do Mundial, que está marcado para os Estados Unidos, para o Canadá e para o México, a partir daí ele topa ouvir propostas do exterior, projeto desenhado entre Yuri Alberto, seus pais e o representante dele, o André Curi. Yuri que soma 36 jogos, 13 gols e uma assistência na atual temporada, o novo contrato até 2030, que garantiu a ele aumento salarial. O Yuri ganhava na casa de 1.700.000 mensais, seu novo vencimento gira na casa dos 2 milhões de reais por mês. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.